Podem começar se quiser. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui nos acompanhando pelo Zoom e pelo YouTube. Nós vamos dar início ao evento Direitos Humanos e Reformas Econômicas, uma realização do Instituto de Economia, junto com a Universidade de Nottingham, junto com a Fundação Friedrich Ebert. Esse evento tem duas partes. A primeira parte é uma parte muito rápida, de apresentação institucional, e a segunda parte, um debate sobre o tema. Eu estou aqui para dar alguns avisos. Aqueles que forem usar a tradução, para ouvir a tradução inglês-português, cliquem no link com o globo, que tem aqui na sala do Zoom, aí vocês terão a interpretação e vocês ficam ouvindo esse link o tempo todo, não precisam mudar. E aqueles que estão no YouTube e que, porventura, queiram usar a tradução, ainda há tempo de se inscrever e entrar aqui no Zoom. Dito isso, eu passo a palavra imediatamente para o André Biancarelli, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Obrigado, Pedro. Muito boa tarde a todas e todos que nos assistem. Como o Pedro disse, meu nome é André Biancarelli, estou diretor do Instituto de Economia da Unicamp, e em nome aqui do Instituto, é uma satisfação abrir esse evento Direitos Humanos e Reformas Econômicas. Cumprimento aqui meus companheiros dessa mesa de abertura, Christoph Heuser, espero ter pronunciado mais ou menos, representante da FES no Brasil, a FES que é há tempos uma grande parceira de várias iniciativas, a quem sempre agradecemos, e a Denise Carreira, da plataforma DESCA e da Coalizão Direitos Valem Mais. É uma satisfação sediar esse evento junto com vocês. Saúdo também o professor Juan Pablo Boroslavski. Estava mudo meu som, Pedro? Agora te escutamos. Desde o começo não escutaram? Não, eu acho que estávamos escutando, sim. Tá. Bom, eu não sei em que parte parou, mas eu estava cumprimentando aqui o representante da FES, o Christoph, a Denise Carreira, e estou saudando aqui também o professor Juan Pablo Boroslavski, a quem tivemos o prazer de receber aí fisicamente no IE algum tempo atrás para um outro evento, e a professora Eve Nolan, espero não ter pronunciado errado o seu nome, da Universidade de Nottingham. É um prazer também tê-la aqui virtualmente junto conosco, além do Pedro e da Graziele, que já são aqui da casa. É uma grande alegria ter vocês todos aqui para uma discussão tão importante. Bom, não é novidade para ninguém, imagino que nem para os nossos convidados internacionais, eu dizer que o Brasil vive uma fase muito difícil da sua história. Em acréscimo, a tragédia humanitária da Covid e do tratamento inqualificável que ela vem recebendo das autoridades brasileiras, o país vem sofrendo nos últimos anos um retrocesso em praticamente todas as esferas, econômica, social, política, jurídica, cultural, etc. Enfim, é uma crise sem precedentes que nas últimas horas adquire contornos ainda mais dramáticos, com tentativas explícitas de subversão da ordem e uma crise militar inusitada. Enfim, vivemos, todos sabem, tempos sombrios, que no exato dia de hoje se confundem com a data em que se completam os 57 anos do golpe militar de 1964, que de maneira também inqualificável parte da sociedade brasileira celebra. Bom, contra esse pano de fundo sombrio, atividades como essa de hoje, e mais ainda, esforços acadêmicos como esse em que vocês estão envolvidos, se revestem de importância singular. Entre os vários alvos prediletos das forças que comandam o Brasil atualmente, sempre está o pessoal dos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, nunca houve, na história brasileira, uma condução tanto do ponto de vista das políticas, quanto dos discursos e das intenções, tão extremada, tão caricaturalmente liberal, tão pouco descolada da realidade das pessoas, das necessidades concretas, e tão cegamente confiante no poder das forças de mercado. Nesse contexto em que a gente vive, esforços acadêmicos de integrar a reflexão econômica com agendas dos direitos humanos podem parecer, para alguns, deslocados ou fora do tempo, né? A gente pensa justamente o contrário e ficamos muito felizes que essa agenda esteja sendo difundida e ganhando espaço aqui no nosso Instituto. Como eu disse ontem em outra situação, eu, talvez por esperança ou para se manter minimamente saudável, eu acredito que os tempos sombrios não durarão para sempre. E quando a luz voltar a predominar, certamente esse acúmulo de experiências, de conhecimento, de formação de pessoas fará diferença na tarefa de reconstrução que nos espera, e na qual a academia terá um papel fundamental a cumprir. Nessa temática, ainda mais. Dessa forma, saúdo aqui ao Pedro e aos demais organizadores do evento,
pela agenda, pelo lançamento da revista que será feito, pelo livro, que já está fazendo um enorme sucesso, e desejo uma boa reunião a todas e todos. Abraços. Obrigado, André. Christophe, a palavra é sua. Obrigado, Pedro. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, um prazer, André, Denise, e boa tarde a todas e todos os panelistas. É um prazer de ter vocês aqui e falar sobre esse tema fundamental e importante também para a Fundação Frugiva, mas também nesses momentos, nessas horas, nesses dias tão tensas e intensas dos últimos dias, nas últimas semanas, e especificamente agora falar de direitos humanos, parece que é ainda mais importante. Um dia como hoje, pela vista histórica, mas também em vista atual, com as notícias preocupantes e as discussões preocupantes que temos outra vez em Brasil. E, por outro lado, falar de alternativas econômicas é importante, especificamente pós-pandemia. Então, acho que é um evento muito importante de vincular esses dois temas bem relevantes e importantes nesse momento. Ao mesmo tempo, sempre é um pouco difícil de falar de pós-pandemia, quando estamos agora no momento mais grave da pandemia no Brasil, com uma crise tremenda, primeiramente sanitária, mas também econômica e social. Precisamos urgentemente de políticas públicas, mas também uma solidariedade internacional que reconhece essa responsabilidade mundial para uma luta contra uma crise que obviamente não fica em um país, sino é um desafio mundial e precisa procurar essas soluções mundiais. E falando desse aqui, de Brasil, parece ainda mais urgente em vista a uma pandemia que está completamente fora de controle e com novidades muito tristes. Mesmo assim, sabemos que terá um momento depois e precisamos debater como criar uma economia que seja verdadeiramente acessível para todos e todas e na qual as pessoas melhoram as suas vidas, que promovem ativamente os direitos humanos. Para isso, somos muito gratos de ter participado nesse projeto de livro que saiu com Pedro, com os colegas, e estamos muito felizes que estamos parte agora e podemos realizar esse evento importante hoje, onde podemos realizar esse evento em parceria, porque nesse diálogo internacional é muito importante, que não somente fica em um país, que não somente fica em Brasil, sino procura intercâmbio, procura uma discussão, um debate internacional e que reflete os valores que também estão refletindo para a Fundação Frugiva do Meio Ambiente. Quando estamos agora no momento mais grave da pandemia no Brasil, com uma crise tremenda, primeiramente sanitária, mas os valores que também estão refletindo para a Fundação Frugiva do Meio Ambiente. Então, a ideia é discutir hoje, mas também estamos discutindo e falando sobre possíveis outros eventos, porque obviamente este é um tema que vai mais allá dos direitos humanos, sino uma discussão de que seria uma alternativa econômica, mais allá de enfoque à pós-pandemia, mas uma verdadeira alternativa para a sociedade mais justa e mais inclusiva. Estou fazendo com isso. Agradeço mais uma vez aos organizadores, Graciela e Pedro, Instituto da Economia, Gonçalo, FES Brasil, e a University of Nottingham. E estou muito ansioso de escutar vocês e desejo a todos nós um muito bom evento. Muito obrigado e um prazer estar com vocês. Obrigado, Christophe. Denise Carreira, por favor. Obrigada, Pedro. Então, boa tarde. Eu quero aqui agradecer e parabenizar a iniciativa do seminário, em especial Pedro, a Graziele, parceiros fundamentais na construção da coalizão Direitos Valem Mais. Cumprimentar aqui todos os colegas, o André, o Cris, o Juan Pablo, grande parceiro, e a professora Uf, né? O seminário é uma iniciativa extremamente importante nesse momento de absurdo aprofundamento do ajuste fiscal, da política econômica de austeridade no contexto da pandemia, que já matou mais de 300 mil pessoas em nosso país e tem levado de forma acelerada milhões e milhões de famílias para a extrema pobreza e para a fome. A coalizão, a nossa coalizão Direitos Valem Mais, ela foi impulsionada em 2018 pela plataforma DESCA, que é uma rede de sociedade civil, como desdobramento de um relatório nacional sobre o impacto da política econômica de austeridade nos direitos humanos. A coalizão, ela é um esforço intersetorial que congrega, reúne mais de 200 organizações e articulações que tem como foco o fim do teto de gastos, né, a chamada emenda constitucional 95, e a construção de uma nova economia comprometida com os direitos humanos e com os direitos da natureza, que enfrente o racismo estrutural da sociedade brasileira. Como já foi colocado pelo André, pelo Cristi, este triste dia de aniversário, este dia de hoje, né, triste dia de aniversário da terrível ditadura militar brasileira de 1964, marca um momento ameaçador de uma escalada autoritária no país, momento no qual se colocam possibilidades de golpe ou autogolpe. É necessário
mais do que nunca, explicitar a relação profunda entre o aumento do autoritarismo da repressão e o aprofundamento ainda maior da política econômica de austeridade neste momento. A austeridade precisa de contenção de conflitos, precisa da criminalização dos movimentos sociais, precisa do encarceramento em massa, precisa do aumento acelerado das internações psiquiátricas compulsórias, precisa da militarização das escolas em curso em vários estados brasileiros, promovido por este governo. Esse aprofundamento da austeridade, né, está expresso na aprovação da emenda constitucional 109, ex-PEC 186, que tornou ainda mais profundo, mais perene os mecanismos de ajuste fiscal, e da aprovação do desastroso orçamento federal na semana passada, que corta ainda mais recursos das áreas sociais e ambiental, fragilizando ainda mais a capacidade do Estado brasileiro de proteger a população e reagir à gigantesca crise sanitária, econômica e política. Neste momento desesperador, forças de direita ameaçam imputar crime de responsabilidade a Bolsonaro caso ele sancione o orçamento federal aprovado. Não porque ele despreze as necessidades da população, mas porque o orçamento aprovado fere o teto de gastos. Ou seja, dessa forma, se sacraliza, com base em um fundamentalismo econômico religioso, as regras fiscais como algo da vida e da morte da população. Crime de responsabilidade é manter essa política econômica genocida. Neste momento, é fundamental reforçar ainda mais que o teto de gastos é insustentável, que é urgente derrubá-lo, que o orçamento deve ser revisto nesta perspectiva, garantindo o piso emergencial defendido pela coalizão Direitos Valem Mais, a retomada do financiamento das áreas sociais e ambiental, inclusive como forma de uma economia em profunda recessão. Mais do que nunca, é necessário disputar os indicadores de uma boa economia. O que é uma boa economia? A serviço do quê e de quem ela está? Quais são os interesses em jogo? Quem ganha e quem perde com uma determinada econômica? Ela aumenta ou diminui desigualdades? Tal política econômica garante os direitos da população em sintonia com a Constituição? Não há democracia de verdade sem democratizar a economia. E não existe somente um caminho para chegar a uma economia boa. Constitui ainda mais uma oportunidade para qualificar esse debate e ampliar nossos horizontes e alternativas. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Denise. Queria cumprimentar a mesa de abertura, Christoph, André, Denise, dizer a importância da coalizão Direitos Valem Mais, Denise, e sugerir que se coloque o link da coalizão nas mensagens aqui do Zoom e do YouTube também. Aliás, além da coalizão Direitos Valem Mais, a iniciativa Princípios e Diretrizes também apoia esse evento, e eu também sugiro que coloquem os links nas mensagens. Agora a gente passa para a segunda parte do nosso seminário, que a gente vai ter falas dos apresentadores de em torno de 10 minutos, e terminadas essas falas, nós teremos um bloco de perguntas. Então eu sugiro para aqueles que estão assistindo que façam perguntas, comentários pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube, e aí nós estaremos recolhendo essas perguntas para a segunda rodada, que será uma rodada de respostas, perguntas e de debate. Aqueles que estão no YouTube, lembrando que podem entrar no Zoom se quiserem o acesso à tradução. Dito isso, eu queria dizer que é uma grande honra de termos conosco a professora Aoife Nolan, que é do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Nottingham, autora de diversos estudos que associam, que relacionam os direitos humanos com os problemas econômicos. E mudamos agora para o inglês. Professor Aoife, it's a great pleasure. The floor is yours. Thank you so much. And goodness, it's an absolute pleasure to be here, and it's a real pleasure to follow those superb presentations who really set the scene, I think, for what you're going to hear from the remaining 4 speakers today. I just want to start by thanking the organisers and the supporters of this event, including Unicamp Institute of Economics, FES Brazil, the Coalition Rights Are Worth More, and of course, the Principles and Guidelines of Human Rights and Fiscal Policies Initiative. And I'm very conscious that this is, to go back to the language that was used by one of my colleagues earlier on, this is very much this issue of human rights and economic policy, which is clearly so pressing in the Brazilian context, is still also a global challenge. And I think there's huge inspiration for those of us outside Brazil to draw from the work of organizations and academic institutions based there. And it's a real honor to be sharing this event with all of you today. So thank you very much indeed. Now, my comments are going to relate to some key findings in a special issue of the International Journal
of Human Rights that Juan Pablo and I co-edited that came out at the end of last year. Now, it's interesting for me to have heard all the comments we've heard about, the connections between academia and advocacy in the space of economic policy and human rights. But one of the big problems with academic work in this area and more broadly is often that academic publications or inputs are inaccessible. And unfortunately, with a special issue, these articles aren't open access. So they are reserved to this relatively elite space of people who have access to a library. But myself and Juan Pablo would be delighted to send copies to anyone who is interested. So please just be in touch. I've put the table of contents in the chat, and I've also included a link to the opening article, which is open access. So you don't need to pay to access that, but please just email. So my comments are going to build on what the other speakers have spoken about so far, and this is very much this tense and vexed and complex relationship between human rights and economic policy reform. And we all know that the global financial and economic crises that kicked off in 2007 and 8 rapidly accelerated academic, policymaker, advocacy attention on human rights and economic policy disconnects. And these disconnects between human rights and economic policy have come back into extremely sharp focus as the economic fallout of the COVID-19 pandemic and its impacts on human rights have become ever clearer. And again, it was fantastic to hear the contributions at the beginning of this event, which really made clear how this is happening in the Brazilian context. And indeed, the excellent book on post-pandemic economics, which I know Pedro and Graziella will speak about, has also very much focused in on these issues. And it isn't going to surprise anyone this evening to hear that all of the contributions to the special issue make clear the intimate relationship between economic policy and human rights. And indeed, the relationship between economic policy, human rights and democracy. And that is a relationship that is particularly pressing in the current time, as Andrea and Denise's opening marks underlined so effectively. It is really important, as we begin our debate, to recognize both the successes and ongoing challenges in terms of work focused on the link between human rights and economic policy reform up to this point. On the one hand, there has been growing deployment of human rights as a discourse, as a conceptual framework to critique, to analyze economic policymaking inputs, outputs, and processes in terms of their impact on human dignity, on lived experience and life opportunities. And on the other hand, perhaps less positively, there has been ever greater recognition of the serious challenges with regard to leveraging human rights so as to engage meaningfully and effectively with economic policymaking. And we've seen these challenges conceptually in terms of standards and methodologically in terms of tools. And finally, we have seen these challenges in terms of practical impact. And these challenges are all explored in the contributions to the special issue. Now, that said, it's important to note that we have seen great strides being taken on the conceptual front over the last decade through the development of understanding human rights standards from an economic policy-making perspective. And while a lot of the heavy lifting on this has been done by academics, this is work that has been absolutely pushed, inspired, and built and developed with people working in an advocacy context. It's a really good example of collaboration between advocacy and academia aimed at human rights advancement. And things that we've seen in the last 10 years that have been really important have included elaboration of previously recognized, but really very underdeveloped human rights standards, such as non-retrogression, maximum available resources, extraterritorial obligations. Okay? And this work has been done so as to address the effects of economic policymaking on human rights in the context of economic globalization. And at the same time, again, positively, key human rights entities, UN treaty bodies, UN special procedures, and scholars and advocates have engaged more directly with national and supranational bodies and systems that have a central role when it comes to economic policymaking. And of course, and this has included engaging with bodies that have historically been regarded, and in some cases have tried to portray themselves as being outside or beyond the reach of human rights. And an obvious group that I'm referring to here are international financial institutions. And as a result of this work, hooking these different actors and different economic policy processes into human rights, we've seen issues such as structural readjustment, finance, sovereign debt, fiscal austerity, tax justice, being presented as topics of human rights concern and human rights work to an ever greater degree. And the contributions in the special issue, and of course the work presented in the book, build on and develop existing work in these areas. In methodological terms, there's been an advance, a very significant one, in terms of the tools deployed by those concerned with human rights to deconstruct and reconstruct economic policy. And indeed,
building on, and in some instances originating from feminist and progressive economics, there has been significant progress in the development of alternative or more human rights compliant economic models. And these efforts aren't perfect, but they are there and they can be built upon. And work like the Special Issue and the Post-Pandemic Economics book are important contributions to efforts in this area. Overall, despite these advances, however, human rights impact and traction in relation to economic policy making remains very weak. It's clearly an issue in Brazil, but it's an issue globally. And this remains, to use Christoph's language, a global challenge. Tools and approaches that have been developed by advocates and academics, for instance, human rights impact assessment, which is a big focus of the Special Issue, remain unembraced by key decision makers and implementers of economic policy. Okay, they remain on the outside of mainstream economic policy conceptualization and implementation. This is a huge problem. And the foundational elements of mainstream economics that are not congruent or consistent with human rights remain largely unassailed. And, as we all know, neoliberal economics' prioritization of economic growth over human rights remains largely unmoderated. So I'll just finish by saying the Special Issue makes, and indeed the book, makes clear that human practitioners, we have the language, we are developing the tools, but this has very definitely not resulted in the whole-scale reimagining or reconfiguration of dominant economic policy-making paradigms or in a tempering of their negative human rights impacts. And there are lots of reasons for this, but it is in no small part due to the largely unassailed, the unattacked supremacy of economists in the fiscal and macroeconomic spheres, as well as the ongoing operation of human rights and economics actors in separate, watertight spheres. And both of these long-time factors continue to contribute significantly to the sidelining and undermining of human rights in the design and implementation of economic policy reform. And that remains absolutely true in the current COVID context. I leave it there. Thank you. Obrigada. Obrigado, professora Aífa, pela sua fala extremamente estimulante. Eu destaco a importância da revista, da edição especial da International Journal of Human Rights. Convido a todos e todas a acessarem a revista, lerem os artigos, trazerem para discussão, usarem nos cursos de graduação, pós-graduação, nos trabalhos, nas monografias, nas teses. Eu espero que o Davi, aqui, nosso cara de mídia do Instituto de Economia, possa botar aqui o link da revista no YouTube e também aqui para nós no Zoom, para que as pessoas possam acessar com mais facilidade. Dando continuidade aqui ao nosso evento, eu mudo o meu papel, deixo de ser um mediador e passo a ser aqui um apresentador e vou aqui expor, em pouco menos de 10 minutos, um breve comentário. Eu vou trazer aqui para vocês uma dimensão que, inclusive, a Aífa tocou, que é a dimensão dos fundamentos da economia na sua relação com os direitos humanos, que é parte da nossa agenda de pesquisa, que é desenvolvida coletivamente no Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp e na iniciativa Princípios e Diretrizes. São debates aqui desenvolvidos e que já estão preliminarmente sob a forma de texto, em parceria com a Graziele Davi e o Sérgio Chaparro. E a ideia é justamente essa: a dimensão econômica dos direitos humanos é extremamente bem tratada na literatura, especialmente na literatura do direito, mas há uma dimensão de direitos humanos na economia que é pouco tratada. Os direitos humanos deveriam ser um parâmetro moral para a análise econômica, uma linguagem ética para os economistas. E, na verdade, apesar dessa relação fundamental, há uma distância muito grande, uma incompreensão e uma certa indiferença. E o motivo dessa diferença é justamente os fundamentos da abordagem dominante na economia, que é a abordagem ortodoxa, que definida aqui como a escola neoclássica de pensamento, que domina o mainstream econômico. E eu queria apresentar somente um slide para vocês. Se eu conseguir achar ele aqui. Peço desculpas aqui, eu estou procurando esse slide, que fala dessa relação entre direitos humanos e política econômica. Bom, eu não achei o meu slide, eu vou aqui somente falar. Infelizmente, a minha preparação como mediador é melhor do que a minha preparação como apresentador. Eu vou somente falar, mas é um slide que esquematiza as relações que eu vou trazer aqui. Primeiro ponto, há uma abordagem dos direitos humanos que é diferente da abordagem da economia ortodoxa. A economia ortodoxa parte de uma abordagem positiva para entender a alocação de recursos escassos.
Os direitos humanos partem de uma abordagem normativa, né, para entender, buscar direitos universais que exigem equidade no acesso. Os direitos humanos, com essa abordagem normativa, o aspecto moral está desenvolvido. Na economia, supostamente, não envolve juízo de valor, na economia ortodoxa, né? Ou seja, é uma abordagem que parte do cálculo econômico e cuja moralidade é o próprio utilitarismo. E aí já há uma discussão entre utilitarismo e direitos humanos que mostra uma certa incompatibilidade. Ou seja, há conflitos nas diferentes abordagens, né? A abordagem do cálculo econômico, ela não é necessariamente compatível com a abordagem dos direitos. E aqui eu vou tentar, mais uma vez, pegar meu slide, porque eu acho que ele vai ajudar a gente. Eu peço desculpa para vocês, mais uma vez. Ele está aqui abrindo. Ele não está. Aqui, ó. Vocês conseguem enxergar o slide? É basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, aqui é a Graziele que colocou o slide, não é isso? Ou fui eu mesmo que apresentou? Ele não está abrindo o meu, mas tudo bem, a gente usa o da Graziele. Então, isso é com relação à abordagem, ou seja, há uma oposição entre as duas coisas. Com relação ao objeto da análise, a economia ortodoxa faz uso do utilitarismo, da utilidade como objeto principal. A utilidade é uma medida subjetiva de satisfação dos indivíduos que é revelada pela sua alocação de recursos a partir de uma determinada dotação de capital. É uma abordagem do ponto de vista ontológico que é atomista, ou seja, ela parte do indivíduo para explicar as estruturas sociais e nem sempre é compatível com uma abordagem onde eu preciso entender as estruturas sociais e, do ponto de vista normativo, garantir direitos, que é a abordagem dos direitos humanos. E aí o objeto social da economia passa a ser a agregação de utilidades do indivíduo com um objetivo único, de maximização do bem-estar social, de maximização da utilidade social. Enquanto o objetivo social, na perspectiva dos direitos humanos, é múltiplo e não hierarquizado. Os direitos têm que ser garantidos de uma maneira geral, e não um acima do outro, independente de outros objetivos sociais, que seja o aumento da produtividade, que seja o crescimento econômico. Então, aqui já há uma diferença muito importante entre essas duas coisas. Então, do ponto de vista da lógica dos economistas, e aí trazendo o tema das reformas, eu posso pensar, por exemplo, numa reforma trabalhista que supostamente vai gerar mais eficiência para o sistema econômico, mas essa reforma ela viola determinados direitos no trabalho. Eu posso pensar numa reforma da Seguridade Social que faça o mesmo. Supostamente eu tenho mais eficiência no sistema, mas eu não garanto direitos do conjunto dos indivíduos. Ou eu posso pensar numa alocação ótima no mercado de trabalho, ou no mercado, qualquer mercado, que seja mercado imobiliário, por exemplo, onde eu tenho um equilíbrio ótimo e eu tenho 10 milhões de pessoas que não têm casa. Isso não é aceitável na perspectiva dos direitos humanos, mas é uma abordagem comum no campo da economia ortodoxa, que traz um trade-off entre direitos e eficiência, né, com base nas premissas de que alocar recursos para garantir direitos do conjunto pode distorcer o sistema de incentivos e, com isso, reduzir produtividade e reduzir a eficiência do sistema. E que o Estado, ao fazer isso, e por ser menos eficiente em vários aspectos, pode distorcer também esse objetivo único, que é o objetivo da maximização da utilidade. E a própria noção de bem-estar social, na abordagem ortodoxa, ela é permeada por esse objetivo. O bem-estar social ele é um resultado do processo, ele é o resultado de uma alocação eficiente de recursos, promovida principalmente pelo mercado, mas não só, porque é preciso corrigir as falhas de mercado, mas é um resultado do processo. Enquanto, na perspectiva dos direitos humanos, o bem-estar social ele é uma realidade construída pela ação política, que deve ser garantida pelo cumprimento dos direitos. Então, de um lado, a gente tem o cidadão que tem direitos, que tem responsabilidades coletivas, e, de outro lado, a gente tem um indivíduo que é um consumidor, que é movido pelos seus interesses pessoais e que maximiza a utilidade. Ou seja, as duas coisas não conversam necessariamente. Isso não quer dizer que a abordagem econômica ortodoxa também não traga políticas, recomende políticas que garantam os direitos humanos. Por exemplo, é amplamente aceito na economia ortodoxa o direito à educação básica, universal. Mas esse direito ele não é explicado de uma maneira jurídica, normativa. Ele é explicado pela eficiência. Ou seja, não é a justiça, é a eficiência. E as externalidades
que o fato de dar educação básica para todos gera no sistema. Ou seja, corrigindo uma determinada falha de mercado, eu tenho uma externalidade positiva e eu justifico o acesso à educação básica de todos por um motivo de eficiência e não por um motivo de justiça e de direito. Por fim, a ideia de justiça social, que no caso da economia ortodoxa está baseada particularmente na garantia de direitos negativos e distribuição dos recursos sociais por meio de mercados competitivos preferencialmente. Não que os estados nacionais não tenham um papel a cumprir, e eles têm um papel a cumprir, mas a justificativa para esses papéis é sempre uma questão de eficiência e não uma questão normativa de justiça, o que gera um certo conflito entre as duas linguagens. O Amartya Sen já trazia esses problemas, né, de que a ideia de um bem-estar utilitário impede incorporar os direitos humanos como algo intrínseco ao aparato e à metodologia da economia ortodoxa. Ou seja, eu quis trazer esses comentários aqui, para terminar, para trazer um pouco de teoria que explica a prática. Ou seja, existe uma lógica por detrás dessas reformas econômicas que a gente vê hoje no Brasil, e não só no Brasil, que desconsidera completamente os direitos humanos, mas não apenas desconsidera, mas se opõe aos direitos humanos de uma maneira geral. E aí o nosso livro é um dos livros, esse livro que está aqui, Economia Pós-Pandemia, que a gente convida também todos a baixar, e está gratuito nas plataformas, na Amazon. Inclusive foi o 4º livro mais baixado da Amazon durante umas 2 semanas, e ele está em todas essas plataformas, está também em PDF, disponível para download, e está disponível para venda nas livrarias do Brasil, na Amazon, inclusive. E esse livro é um dos trabalhos, talvez um dos poucos trabalhos do Brasil e do mundo também, porque há pouca coisa construída nesse sentido, que parte de uma abordagem econômica, integrando a questão dos direitos humanos no centro das políticas públicas e no centro de um projeto de desenvolvimento, como chamou a atenção o Christoph, que a ideia é a gente discutir não só a questão da política fiscal, da política macro, mas a gente articular um modelo de crescimento econômico que considere as particularidades da nossa economia, da nossa inserção periférica numa economia internacional, e que aponte para os direitos humanos como uma finalidade do processo. E não apenas uma finalidade, mas como um meio. Porque no final do nosso livro a gente vai discutir que promover os direitos humanos é um caminho também para o crescimento econômico, também para a produtividade, também para a eficiência. Não no sentido ortodoxo da maximização de utilidades individuais, mas no sentido de uma sociedade melhor organizada e que, de fato, garanta plenamente os direitos humanos. Eu fico por aqui e peço desculpas pela falta de organização com relação ao slide, mas, felizmente, a Graziele me salvou aqui no momento que eu já não lembrava o que estava escrito. É isso. E eu assumo agora, novamente, a minha camisa de mediador para passar a palavra para o Juan Pablo Bohoslavsky, que a gente tem a honra de ter como parceiro, já esteve aqui no Brasil, já fizemos eventos e trabalhos juntos. O Juan Pablo, que foi relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU no tema de dívida e direitos humanos. Então, Juan Pablo, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença aqui. Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hablar en inglés, aprovechando que tenemos traducción. First of all, thanks to the organizers of this panel, UNICAM, Coalición, Plataforma, and also special thanks to Pedro and Graciel, and also for the input during the drafting of the guiding principles. And I also want to congratulate you on the important book you have just published, and also special thanks to FES, because it has been a key supporter in the development of the guiding principles in the UN system. In the introduction, Hife and I prepared for the special issue that we are presenting today. We try to explain the contents and scope of both the UN guiding principles and the human rights impact assessment, the principles mandate. These principles were voted by the Human Rights Council in 2019, and even when the resolution was eventually passed by a majority, it is important to remember that Brazil voted against, along with most developed countries. Today, I would like to explain why, in my view, the guiding principles are very relevant in the current circumstances and some of the implications for Brazil, and in particular for the region. The greater investments required by government measures being taken to try to cope with the pandemic and its social and economic effects
are being financed through fiscal deficit and also through issuing money, and in some cases mobilizing limited domestic resources through more progressive tax policies and increasing sovereign debt. International financial institutions are offering massive emergency credit lines, which in a number of cases seem to lead to sovereign over-indebtedness in Latin American countries and therefore to greater vulnerabilities to future multilateral creditors' pressures. The conditionalities already agreed during the pandemic and the ideological assumptions do not deviate much from the economic orthodoxy that have characterized all IMF and World Bank policies in particular, even while acknowledging that social spending can be important in the short term to cope with the pandemic. The IMF has begun to approve new or adapt existing loans conditioned on fiscal consolidation. The loan programs with Egypt, Ukraine, Jordan, Pakistan, and Ecuador, all signed during 2020, already include strengthened fiscal commitment relating to primary surplus targets and fiscal consolidation measures. Costa Rica, seeking IMF support, has proposed tax increases along with privatization, freezing public sector wages, and additional austerity measures. Eurolat has found that the IMF has encouraged 72 countries to begin a process of fiscal consolidation as early as this year. The IMF has been crystal clear regarding the continuity of its macroeconomic policies. The IMF fiscal monitor explained, and I quote, "Once the COVID crisis is over, high debt countries should, in general, pursue fiscal consolidation supported by growth-friendly measures." More poetically, I must say, the IMF first deputy managing director said in September last year that developing countries should keep those receipts, hinting that the return to austerity is coming. These demands, in the face of known negative effects of human rights and gender equality, constitute a real threat. Although the IMF acknowledged in July 2020 that COVID has had disproportionate effects on women on their economic status, the September 2020 IMF guide on operationalizing social spending did not even mention human rights, no women, even less their rights. It is, I think, paradigmatic that there are also no IMF or World Bank items of investing in the care economy as an accelerator of an egalitarian structural change. International financial institutions' gender equality instrumentalism do not seem to be put on hold even during the COVID pandemic, despite the fact that international financial institutions seems to be aware of the need to immediately strengthen social protection and prevent humanitarian catastrophes. Such awareness does not reflect a gender perspective. Similarly, international financial institutions' policy programs do not seem to include plans for universal health coverage or for universal social protection. International financial institutions and also other creditors should invest their financial resources in helping countries fight against the pandemic and guarantee that loans and grants do not depend on implementing conditionalities, such as austerity or the privatization of essential goods and services, as well as structural adjustments, which risk having a negative impact upon human rights. In any case, loans and debt cancellations could be linked to the substantial increase of domestic spending oriented to social protection and focus on health, education, nutrition, care, and also vaccination, for instance. This will be a great opportunity for international financial institutions to operate according to human rights principles aligned to the UN Charter, which they must abide by, as well as to the guiding principles related to the assessment of the effect of economic reforms on human rights. These guiding principles require that assessments of economic policy reforms always include a human rights analysis. It is not known if such an evaluation has been done in the context of the massive support of financial institutions have provided in order to address COVID-19. It is not known if international financial institutions and states are even willing to do so. At the end of the day, we should keep in mind that according to international law, international financial institutions can be held responsible for the avoidable violation of human rights produced by the regressive economic reforms implemented by governments.
Therefore, undertaking human rights, including gender impact assessments of economic policies, is a duty for both financial institutions and states. Finally, I just want to mention, and this is an open question, last year we had a panel in Rio de Janeiro with Daisy Ventura. I'm sure you all know her. And we discussed whether it is theoretically possible in international criminal law that the violations of economic and social rights could imply, at the same time, crimes against humanity according to the Rome Statute, in the specific context of Brazil. And this is obviously intrinsically linked to the economic policies implemented and the forcibly consequences for the human rights of certain groups in the countries. Many thanks for your attention, and I look forward to the discussion. Obrigado, Juan Pablo. Lembrando a importância dos Guiding Principles, em particular para nós, no Brasil, e da sua gestão, do seu ativismo como relator da ONU. A Denise é a prova disso. Nós fizemos um movimento aqui, a Coalizão e outras entidades, fizemos um movimento para trazer o Juan Pablo aqui no início de 2017, se eu não me engano, e o governo Temer, na época, vetou a entrada do Juan Pablo no Brasil, sendo que os temas fundamentais que estavam no debate público eram justamente os temas os Guiding Principles e o trabalho do Juan Pablo apontavam, né? E aquilo reforçava a nossa posição no debate público brasileiro enfim, não foi autorizado pelo governo brasileiro, um governo golpista, né, que assume em 2016, e o que nos prejudicou no debate público. Mas a importância do trabalho que o Juan Pablo fez é fundamental e uma referência para todos nós. Eu queria lembrar aqui a todas e todos que podem nos enviar perguntas pelo nosso chat aqui do Zoom, ou os que tiverem no YouTube, no chat do YouTube, e que nós passaremos aqui essas perguntas, transmitiremos para a segunda rodada de comentários. Dito isso, eu passo a palavra para a Graziele Davi, que tem uma história em instituições de direitos humanos e que hoje é doutoranda do Estudo de Economia e é membro da Coalizão Direitos Valem Mais e também da iniciativa Princípios e Diretrizes, que é uma iniciativa fundamental, né, que apoia esse evento também. Graziele, por favor. Obrigada, Pedro. E também aproveito para agradecer todos que estão na organização, o ZECOM, Instituto de Economia da Unicamp, a FES Brasil, Coalizão de Direitos Valem Mais, Universidade de Nottingham e a iniciativa Princípios e Diretrizes, todos com um papel tão relevante na construção dessa relação entre política fiscal, economia e direitos humanos. Eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos que nós escrevemos no livro, Economia Pós-Pandemia, que também fazem parte de um artigo especial para a iniciativa Princípios e Diretrizes sobre essa relação entre política fiscal, direitos humanos e desigualdade. Rapidamente eu vou mostrar para vocês só uma imagem, para vocês saberem do que eu estou falando. Eu vou falar sobre essas 6 relações inicialmente. Então, como se interrelacionam política fiscal, direitos humanos e desigualdade, como elas têm esse movimento de vai e vem, né? Então, direitos humanos têm efeito na política fiscal e a política fiscal nos direitos humanos. Assim, a gente totaliza 6 relações. E sobre elas que eu vou falar um pouquinho agora com vocês. Então, primeiro, pensando nessa relação entre direitos humanos e política fiscal, tudo que nós ouvimos até agora, do Pedro, da IF, do Juan Pablo, é muito sobre essas duas relações, principalmente como os direitos humanos têm um papel relevante para a política fiscal, e como seus princípios, suas diretrizes, devem ser consideradas na elaboração, na execução e nas reformas, tanto econômicas quanto de política fiscal. E na relação inversa, como a política fiscal pode garantir direitos humanos, isso pode ser feito por meio, por exemplo, das suas funções alocativas, distributivas, porque para realizar direitos humanos a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de orçamento público. Então, quanto menos orçamento público é colocado em serviços públicos que garantem direitos, menos direitos nós vamos ter. Então, essa é uma relação muito direta. Cada vez mais tem se fortalecido esse debate. Nesse campo de direitos humanos e política fiscal, principalmente quem está no campo de direitos humanos tem se envolvido muito e buscado entender mais a economia para poder falar mais sobre o tema. E a economia, aos poucos, também tem se envolvido um pouco mais. Então, é um campo em construção hoje. Já essa relação entre política fiscal e desigualdade, ela já está um pouco mais avançada, tem muitos estudos que tratam sobre isso, até porque a política fiscal ela é, por natureza, distributiva. A questão ela é distributiva de que forma? Porque ela pode ser distributiva dos mais ricos para os mais pobres, né, fazendo uma redistribuição adequada que promove justiça, ou ela pode promover uma distribuição inversa, dos mais pobres para os mais ricos. Infelizmente, isso a gente vê acontecer frequentemente em vários países, principalmente nos nossos países aqui da América Latina e no Brasil, onde uma série de medidas de política fiscal, na verdade, distribuem a renda no sentido inverso da justiça. Vou dar um exemplo. Uma tributação regressiva, com mais tributo sobre consumo do que sobre renda e patrimônio, faz uma distribuição de renda que não promove justiça, pelo contrário, não garante direitos e amplia a desigualdade. Gastos tributários, que beneficiam pequenos grupos,
em detrimento de uma renda que poderia ser aplicada de forma direta na garantia dos direitos, prejudica direitos e prejudica a desigualdade. E no sentido inverso, né, dessa relação desigualdade política fiscal, a gente também tem uma série de análises, porque várias políticas públicas, inclusive a política fiscal, são formuladas pensando como nós podemos reduzir desigualdades, ou pelo menos deveriam ser pensadas assim. Além do fato de que quanto mais desigual é uma sociedade, menos democrática ela é e menor capacidade ela tem de formular políticas, inclusive a fiscal, que sejam boas para todos. Então é essencial que a redução de desigualdades e a busca por uma sociedade menos desigual seja na base da formulação da política fiscal, inclusive para a questão democrática. Já essa relação entre direitos humanos e desigualdade, ela é um pouco mais inovadora, está em processo de construção, e principalmente essa relação entre os 3 itens, entre política fiscal, direitos humanos e desigualdade, é a fronteira desse debate hoje, conseguir construir essa relação. E por que é tão importante que a gente pense direitos humanos associado também com as políticas de desigualdade e política fiscal? Porque, às vezes, quando a gente pensa, vamos fazer uma reforma da Previdência, por exemplo, de tal forma que a gente reduza a desigualdade, a gente pode colocar indicadores e mensurar isso, vamos. O Brasil, inclusive, fez uma reforma previdenciária recente com o objetivo fiscalista de reduzir gastos, mas alegando argumentos que traz que essa reforma é essencial para reduzir desigualdades. Quando a gente olha o indicador de desigualdade, a gente observa que, de fato, a reforma da Previdência não teve um efeito tão significativo em indicadores da desigualdade. Mas, quando a gente vai além e analisa o que está por trás de um efeito na desigualdade e olha o efeito na pobreza e na garantia do direito previdenciário, o cenário muda completamente. A pobreza amplia, o direito previdenciário está reduzido. E por que isso não aparece no indicador de desigualdade? Porque a gente está usando um indicador errado. A gente está usando, por exemplo, o índice de Gini, ao invés de usar um índice de polarização de renda. O que está sendo feito em reformas como essa, previdenciária, de austeridade, que acontece com bastante frequência, é retirar renda de pessoas que estão um pouquinho acima da mediana de renda, e em países tão desiguais como o Brasil, significa pessoas que são pobres ainda, ou no máximo uma classe média baixa, a gente retira a renda dessas pessoas e coloca nas pessoas mais pobres, faz uma redistribuição, mas eu estou redistribuindo dos menos pobres para os mais pobres, enquanto os mais ricos permanecem ricos e cada vez mais ricos. Mesmo na pandemia, os mais ricos tiveram suas rendas aumentadas, por exemplo. Então, não basta só olhar um indicador de desigualdade, e principalmente um único indicador. É necessário olhar o efeito nos direitos e como isso se dá em outros aspectos. Por isso que é tão essencial que os 3 elementos, direitos humanos, política fiscal e desigualdade, sejam analisados em conjunto. E agora, para poder ficar mais prático tudo que a gente falou com vocês, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a redefinição do que é responsabilidade fiscal. Se eu preciso pensar esses 3 elementos juntos, como que isso se concretiza? Se concretiza na ideia de regra fiscal. O Brasil tem uma das regras mais severas do mundo, né, o teto dos gastos, e a gente precisa mudar essas regras. Ao longo desses últimos anos, já vinha avançando, inclusive o próprio FMI trabalhou muito a ideia, pesquisadores da FMI trabalharam a ideia de uma segunda geração de regras fiscais que fosse mais flexível, ao contrário do que é o teto dos gastos. E agora, com a pandemia, esse debate se avança, entendendo que, além de ser flexível, tem que ter cláusulas de escapes ainda mais significativas para poder lidar com crises como essa crise sanitária, com questões ambientais. Então, seria talvez uma terceira geração de regras fiscais que o mundo discute hoje, enquanto o Brasil permanece preso nessa ideia de ancorar a sua responsabilidade, o seu risco país, numa ideia de âncora fiscal desse teto de gastos extremamente retrógrado, perverso e que desrespeita direitos humanos. Mas como, então, ter uma regra fiscal, certo? Temos que ter uma, e consiga, então, também, além da responsabilidade econômica fiscal, também ter uma responsabilidade social. E aí eu vou também compartilhar rapidamente com vocês uma imagem, só para poder facilitar essa ideia. São 3 elementos centrais que nos ajudam a pensar. Então, como a gente pode redefinir responsabilidade fiscal? Primeiro, tendo uma política fiscal que respeita os princípios de direitos humanos. E aí quero convidar todo mundo a visitar o site da Iniciativa Princípios e Diretrizes, porque a gente tem ali um documento que vai ser lançado no final de maio. São 15 princípios, 58 subprincípios e várias diretrizes, para que quem planeja a política fiscal consiga olhar para esses princípios e diretrizes e falar, então é assim que eu tenho que pensar a política fiscal para que ela garanta direitos e reduza desigualdades. Além disso, uma política fiscal que seja orientada por missões sociais e ambientais e uma política fiscal para a estabilidade social. Então, vou detalhar um pouquinho isso, né? O que seria pensar uma política fiscal orientada por missões sociais e ambientais? Vamos falar nessa perspectiva de pandemia agora, que a gente está falando muito de produção de vacinas. Um mecanismo importante seria fazer investimentos em laboratórios públicos. Vamos colocar o caso do Brasil. O Brasil, durante alguns anos, ele vinha investindo, na década de 2000, em laboratórios públicos, com capacidade de produção de medicamentos, inclusive ficando autônomo em uma série de insumos. Depois, quando a gente entra no período de austeridade fiscal, ali a partir de 2015, principalmente 2016, com o teto dos gastos, o orçamento para esse tipo de política é muito reduzido, laboratórios públicos são fechados. A gente tem agora, cenário de pandemia, tem que produzir vacina para a Covid-19, e o que a gente encontra? Incapacidade de produção de insumo. Mesmo com o Butantan e Fiocruz e o SUS maravilhosamente sustentando e tendo capacidade de produção, faltou uma coisa, insumo. E para isso a gente precisava ter feito um investimento prévio, e a gente precisa fazer um investimento agora. Então, é esse tipo de lógica de missão social, de responsabilidade, de soberania de um país que deve orientar aonde os gastos devem ser realizados. Uma missão ambiental, de garantir proteção do Pantanal, frente a queimadas, como a gente viu, proteção contra o desmatamento na Amazônia, e tudo isso tem efeitos tanto sociais, ambientais quanto econômicos, por causa dos efeitos multiplicadores que promovem. E, por fim, pensar que responsabilidade fiscal necessariamente também tem que ser responsabilidade social. A estabilidade econômica também tem que ter estabilidade social. E como isso pode ser feito? Com cláusulas de escape nas regras fiscais que levem em consideração as crises e indicadores de sentinela de garantia de direitos. Então, por exemplo, na saúde, o indicador de sentinela por exemplo, a questão do índice de mortalidade. Então, a gente teria o índice de mortalidade como uma referência para poder falar, olha, o orçamento para a saúde está diminuindo, e está tendo efeito nesse indicador de sentinela. Automaticamente, os estabilizadores, essas cláusulas de escape,
deveriam ser ativados para retomar esse gasto público, esse investimento público, e garantir que esse indicador não caia. Então, uma regra fiscal que tem indicadores sociais e ambientais como uma área e orientadores da construção dessa regra e com estabilizadores que se ativam automaticamente e garantem que esses direitos sejam garantidos. Se há pouco tempo essa discussão se dava muito no cenário econômico, agora mais do que nunca com a pandemia a gente tem que pensar que não é mais possível pensar a economia dissociada da questão social e da questão ambiental. A gente está vendo que diante de uma crise sanitária, diante de falta de vacinas, pessoas morrem e a economia também se enfraquece. A economia não está dissociada da saúde, não está dissociada de outros direitos e nem da redução de desigualdade. Pelo contrário, uma sociedade que garante direitos, que reduz desigualdade, é uma sociedade que tem mais equidade e mais eficiência econômica e permite um maior crescimento, e precisam andar aliados. Era isso que eu queria trazer para o nosso debate, nossa conversa hoje. Muito obrigado, Graziele. Eu acho que a sua fala foi importantíssima e complementa as demais falas. Eu acho que nós tivemos 4 falas que se complementam e se enriquecem. E agora nós temos perguntas, diversas perguntas aqui, que eu vou trazer, e a gente faz uma rodada final de comentários antes do encerramento do evento. Tem uma pergunta para a IFA, que diz o seguinte: como as crises econômicas afetam os direitos humanos, em particular as crises financeiras? E uma segunda pergunta para a Nolan, se poderia falar um pouco de avaliação de impacto das políticas econômicas nos direitos humanos, como esse processo pode ser realizado. Uma pergunta para a Graziele: quais os princípios que a política fiscal deve seguir que considerem os direitos humanos? Uma pergunta aqui para o Juan Pablo, da Heloísa Simão. Gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao Juan Pablo, mas de forma geral também à mesa, ao conjunto dos expositores. Está uma pergunta em inglês que foi enviada para ele, mas eu vou traduzir aqui para vocês. O cometimento das regras internacionais de direitos humanos, a ideia capitalista de crescimento econômico, não é um impedimento para a realização efetiva dos direitos humanos. Para ter um combate efetivo à desigualdade e garantir os direitos humanos, não é o caso de pensar uma alternativa ao desenvolvimento econômico que está aí posto, e além do crescimento econômico, como o decrescimento, ou o crescimento zero. Uma pergunta do Rafael Godoy, pergunta para o professor Pedro. Nós temos visto o pacote de recuperação de Biden nos Estados Unidos. Considerando essa quebra de paradigma, uma expansão monetária sem precedentes, qual seria a resposta adequada de países subdesenvolvidos como o Brasil para o enfrentamento à pandemia? Nesse sentido, como seria a gestão ideal de política monetária, considerando os juros e o câmbio que seguem em alta? Pergunta geral, não especifica, como pensar planejamento econômico e direitos humanos em fronteiras do capital como a Amazônia, onde as oligarquias comandam os latifúndios, controlam a mídia televisiva e impressa e utilizam os aparelhos de repressão do Estado para estrangular os movimentos sociais. Inclusive, essas perguntas podem ser respondidas também pelos nossos apresentadores iniciais, viu, Denise? Se você quiser responder também, a gente pode te dar a palavra. Pessoal, depois eu vou retomar essa última questão, porque eu estava escrevendo uma pergunta aqui para o Juan Pablo, depois eu vejo aqui no chat. Pronto, a gente te envia. Pessoal, boa tarde a todos. O Tiago Álvares Feital. Parabéns pelo evento, mais do que necessário. Tem 2 perguntas, a primeira para o professor Rossi e a segunda para a professora Nolan. No direito tributário, o utilitarismo entra no discurso majoritário sobre tributação de forma de uma ideologia da neutralidade. O sistema tributário deve ser eficiente, entre parênteses, a justiça é um valor secundário nesse esquema, e eficiente é o sistema que seja neutro. Assumindo essa perspectiva, não caberia à literatura tributária discutir o papel da tributação na redistribuição de riqueza, mas apenas teorizar sobre a interpretação da norma tributária e sua aplicação a casos concretos, desconsiderando questões sistêmicas. Sob a influência desse discurso, há uma ideia de que a economia seria uma ciência objetiva, que o direito tributário deveria emular. O direito tributário também se recusa a analisar a questão da justiça social. Como aproximar, na prática, esses campos econômicos, direito tributário e economia, para formar uma agenda de pesquisa e ação política convergente com as obrigações dos direitos humanos? Muito boa pergunta. E a pergunta para a professora Ife Nolan é como instrumentalizar a obrigação do uso máximo de recursos disponível na legislação doméstica. Essa estratégia litigiosa deve ser foco e concentrado no legislativo e nos políticos, né, nos parlamentares, nos policymakers. Essa última é para a professora Nola, inclusive foi enviada também como mensagem para você. E uma última questão, aqui da Denise. Gostaria que o Juan Pablo falasse um pouco mais do cenário internacional sobre as alternativas. Em 2020, sentimos um ambiente favorável, inclusive nas instituições internacionais e na imprensa do mercado, como o Financial Times, de que era urgente a criação de um novo modelo econômico para responder às demandas da pandemia e das mudanças climáticas.
se identifica em meados de 2020, inclusive, a necessidade de um sistema global de saúde como resposta a possíveis novas pandemias. A fala de Juan Pablo indica que há um movimento internacional de aprofundamento da austeridade. Quais os espaços para as perspectivas contra-hegemônicas? Então, são essas as questões. E eu sugiro aqui que embaralhar um pouco a ordem, se o Juan Pablo puder começar respondendo. E a gente começa com o Juan Pablo, depois a Ifa, Graziele, e eu termino fazendo um comentário também. Okay, can you hear me? Yeah. Can you hear me? Okay. So let me take the first question, so there's time for everybody. The question on economic growth and employment to the effective realization, in particular, socioeconomic rights. So yeah, my answer is a big yes, in the sense that they seem to be mutually exclusive. This is what reality is dramatically telling us. More specifically, we need to reconceptualize the principle of continuous improvement of the living conditions, according to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, to ensure that this principle of the living conditions cover concerns regarding inequality and climate change. So, for example, I suggest that we further explore the links between degrowth, fight against climate change, and more realization of human rights. For example, one of the claims of degrowth economics is that by restoring public services and expanding the commons, people will be able to access the goods that they need to live well without needing high levels of income. So people, in principle, would need to work less and also consume less and pollute less. And there was also a question regarding whether there's room for counter-hegemonic narrative now. And I think there is, because the pandemic and the economic recession are pushing governments with a sense of survival. So, for example, there are certain claims from debtor countries, very specific, that are touching upon the core incomes of international financial institutions. One is a debate, you might be aware, of the surcharges of the IMF. So it seems that debtor countries start to discuss the margins of profits of the creditors, because they are pushed by the domestic epidemiological, social, political circumstances. And in this discussion, I think a human rights approach can also make these claims more sophisticated and also stronger from a legal point of view. Obrigado, Juan Pablo. Passo a palavra para a professora Ifa. That's great. Thank you very much, Pedro. Extremely interesting questions. And obviously, I think we could all answer each other's questions, which is a good indication of the extent to which we've overlapped and engaged with each other today. So the first question was, what are the human rights impacts or the human rights implications of financial and economic crises? Now, obviously, it's going to depend from place to place and, which financial crisis you're talking about and which economic crisis you're talking about. But I think it's probably useful to look back at, the global financial and economic crises that began in 2007, 2008. I mean, obviously, what you saw there was you saw financial and economic crises that, almost immediately resulted in, for instance, significant turmoil in the labor market, resultant drops to household income. They created and they exacerbated pre-existing crises that you saw in different places around food, around jobs, around housing. Okay, so we could say those are the direct impacts of the financial and economic crises in that instance. But I think what's really important to note is that the negative human rights impacts of financial and economic crises are certainly not just attributable to specific crisis-related outcomes, such as market turmoil or loss of labor opportunities. One of the key causes of human rights harm or human rights violations in the context of the 2007 and 8 financial and economic crises was state responses to those crises and state decisions with regards to those crises, and particularly the employment of fiscal austerity measures and excessive economic contraction that resulted in, for instance, cuts to social spending and services, pension reform, cuts to subsidies that had a direct and disproportionate impact on society generally, but a particularly severe impact on groups that were already hurting, that were already socially vulnerable. Okay, so that's an example. You have the direct and the indirect. You have the ones caused by the crises themselves and the ones caused by state responses to crises. Okay, and you can see very much, I know that in Brazil in particular, this is a very topical issue, given, for instance, your constitutional budgetary cap, etc. The second question that I heard was how to instrumentalize the obligation to use maximum available resources in domestic law. Should we be focusing on strategic litigation, so action through the courts, or should we be focusing on the legislative and executive branches, policymakers? So I think this is an interesting one, because just as economics has its own biases, right? Efficiency is, as someone has raised, is really not a neutral term,
right? It's obviously understandings of, for instance, efficiency in economics or cost-benefit analysis are underpinned by inherent biases in that discipline, or and the key actors of that, the people practicing that discipline. Oh, I think I've frozen, have I? 2 seconds. Sorry, did I freeze there? It's okay, Eva. You can continue. All right, that's great. Yeah. But similarly, I think it's not so much about a bias in terms of the concepts we use, but lawyers are pretty obsessed with the courts, right? So I think for a lot of stuff around human rights, we rely on the courts and strategic litigation to work out what needs to be done. And in fact, when you're talking about something like maximum available resources, the key actors are not going to be the courts. And there's a range of reasons why we don't want elite unaccountable actors to be the key players in determining what state obligations should be. So I would strongly argue that we should be, it's the most efficient way of behaving, but it's also the most appropriate way of aiming our advocacy, is to look at, to try to engage with, and to convince those working in the legislative and executive context, because the minute you go to court, it's a conflictual relationship. There's only so much the courts can do, and you're not going to lead to the cultural shift that's actually going, widespread cultural shift in most instances that you need really to affect change around the use of maximum available resources. Obrigado, professora Graziele. Bem, o pessoal me perguntou quais seriam esses princípios, então, de direitos humanos para a política fiscal, né? São 2 documentos principais que eu quero recomendar. O primeiro é o documento que o Juan Pablo fez enquanto relator independente das Nações Unidas. Recomendo vocês conhecerem, foi compartilhado aqui no chat o link para poder baixar. A fez a tradução do inglês para o português, então tem uma versão em português para vocês conhecerem. Se quiserem ver só o sumário, né, de como é esse documento, eu mostro aqui para vocês, e aí tem uma série de recomendações e de princípios para cada um dos temas. Então, esse aqui é o sumário do documento do Juan Pablo, de princípios orientadores para avaliações de impacto das reformas econômicas nos direitos humanos. Vocês vão ver que tem aqui 22 princípios, então, quais são as obrigações dos Estados em matéria de políticas econômicas, normas específicas, questões de sustentabilidade da dívida, proibição de retrocesso, como fazer avaliação, então, todos esses temas. E, além disso, tem também o documento da iniciativa Princípios e Diretrizes de Direitos Humanos para a Política Fiscal, que também tem uma série de princípios, são 15 princípios, 58 subprincípios e, muito importante, 75 diretrizes, que é como fazer isso de forma prática, esse documento completo. Vocês podem ver uma versão inicial no site, direitos e política fiscal.org, que também foi compartilhado aqui, e depois uma versão final vai ser lançada no final de maio. E aí tem uma série também de princípios gerais, transversais, específicos, não estatais e um nome de solução. Então, essa primeira relação geral, que é o que eu comentei, né, a relação entre fiscal e direitos, como a política fiscal deve ter como finalidade a realização de direitos e como as obrigações nacionais e internacionais de direitos impõem limites à discricionalidade do Estado no que diz respeito à política fiscal. E assim vai, com questão de sustentabilidade ambiental, gênero, raça, e vários outros elementos também específicos, então como estruturar, né, nos princípios específicos, como estruturar a política fiscal em si, como pensar uma regra fiscal. Então, esses 2 documentos são essenciais e nos dão vários princípios e nos indicam como fazer. E é essencial que a gente leve esses documentos e toda essa discussão, para, como disse a Ive, para os nossos legisladores, para os nossos executores, né, legislativo, executivo, e, se necessário, também promover litígios estratégicos bem específicos. Obrigado, Graziele. Estamos aqui chegando ao final. Eu vou responder algumas perguntas que me foram atribuídas. De fato, as perguntas foram importantes. Denise, você está com o dedo levantado? Por favor. Pedro, fala você primeiro, depois eu. Aí depois eu falo, fica tranquilo. Tá bom. Você faz uma fala de encerramento, pode ser? Aí retorno para você, tá bom. E o Cristóvão talvez também possa encerrar o nosso evento, que está sendo muito, muito proveitoso. Eu acho que as perguntas elas foram muito interessantes, né? O Tiago Álvares trouxe a discussão do direito tributário, o direito tributário que traz uma discussão de princípio da neutralidade, a ideia de que cada um tem que pagar os impostos de acordo com a sua capacidade de pagamento, ou seja, na visão vertical, enquanto que se refere à renda das pessoas, mas também horizontal, no que se refere a grupos econômicos diferentes e profissões diferentes. Mas no direito tributário também tem uma ideia ainda mais conservadora, que é a ideia do princípio do benefício, ou seja, cada um pagar aquilo que recebe em termos de serviços do Estado, que é uma discussão que ainda ocorre, não é dominante, mas ela ocorre. E tem por detrás também a ideia de que os impostos, quando progressivos, eles estão distorcendo o sistema de incentivos. Ou seja, se eu estou tirando de uma pessoa muito produtiva, eu estou desestimulando a pessoa produtiva, e se eu estou transferindo para uma pessoa pouco produtiva, eu tenho uma eficiência menor no sistema. Então, eu acho que o debate tributário ainda é muito contaminado por coisas que eu trouxe aqui nessa discussão conceitual teórica. O próprio discurso do Ronald Reagan, Margaret Thatcher, quando reduziram as taxas das alíquotas de imposto de renda, era essa, né? A ideia dos impostos como algo que desincentiva, né, os agentes econômicos a buscar eficiência, produtividade, crescimento e etc. E isso, de fato, colou naquele período histórico, e hoje nós temos alíquotas de imposto de renda, mundo afora, menores do que na década de 60 e 70. Então, essa é uma discussão fundamental que o Tiago trouxe aqui, que é o lado tributário, e tem também o lado do gasto, que a gente explora muito no livro Economia Pós-Pandemia, que é a ideia de que o gasto público ele tem uma capacidade enorme de reduzir desigualdades sociais, não só desigualdade de renda, mas desigualdades sociais de acesso à saúde, educação, saneamento, etc.,
e também de garantir direitos humanos, e as duas coisas não são iguais. É preciso olhar também para o tema dos direitos humanos, como colocou muito bem a Grazi, e não apenas para o tema das desigualdades, que é fundamental. A desigualdade é um problema relativo, você está sempre comparando estruturas, os direitos humanos são problemas absolutos. Tem ou não tem acesso à água potável? É pobre ou não é pobre? A pobreza é um indicador absoluto, a miséria é um indicador absoluto, a desigualdade é um indicador relativo. Eu posso reduzir desigualdades e piorar os direitos humanos, isso pode acontecer, é possível. Ou seja, as coisas estão ligadas, mas não necessariamente são as mesmas. E o Rafael perguntou, Rafael perguntou sobre o Biden. Rafael Godoy, nós temos visto o pacote de recuperação do Biden nos Estados Unidos. E qual seria a postura nossa, Brasil, América Latina, países periféricos, diante desse novo movimento internacional, aqui apontado como quebra de paradigma. Eu acho que a gente ainda tem que ver se, de fato, isso vai se consolidar como uma quebra de paradigma ou não. Mas a resposta fiscal dos países diante da crise, ela é melhor que uma resposta monetária dos países centrais diante da crise. Para nós, países emergentes. Do ponto de vista monetário, o que caracterizou a resposta no pós-crise de 2008, o que nós vivemos no Brasil foi entrada de fluxos de capitais extremamente especulativos, extremamente voláteis, com pouca movimentação do nosso comércio internacional, porque, do ponto de vista dos estímulos fiscais, isso não puxou importações dos países centrais. E a ideia de estímulos fiscais no centro do sistema, ela é positiva na medida em que isso gera demanda, aumenta a demanda no centro do sistema, aumenta as importações e permite uma inserção melhor nossa no comércio internacional. Então, é um cenário internacional que é melhor do que o pós-crise de 2008, na minha concepção, apesar das incertezas que são enormes. Agora, isso depende de uma estratégia de inserção interna. E aí entra no que foi discutido pela Graziele, que um projeto com missões sociais, que se volta para dentro, que valoriza o mercado interno e usa a garantia dos direitos como uma alavanca para o crescimento econômico, é um projeto que nós achamos que pode nos dar anos, talvez décadas de crescimento econômico e que pode garantir, ao mesmo tempo, redução das desigualdades e garantia dos direitos humanos. O exemplo da saúde é um exemplo ótimo. A saúde no Brasil, ainda mais considerando que nós temos o maior sistema de saúde do mundo, um sistema de saúde único, universal, ela pode encadear e puxar cadeias produtivas relacionadas à saúde, né? Medicamentos, equipamentos, né? Você quer falar aqui, filha? A minha filha de 2 anos está aqui invadindo a minha 10ª live que ela entra. Às vezes ela vem para a televisão, às vezes ela só fala e vai embora. Mas a ideia da gente ter direitos humanos no centro do processo de desenvolvimento, como motor do processo de desenvolvimento, é uma ideia interessante para a gente trabalhar e para a gente superar os desafios do subdesenvolvimento, entendidos aqui como uma inserção periférica, particular. A gente não pode usar as receitas que vêm de fora. Não é o Green New Deal que vai servir para o Brasil. Não é o projeto progressista que está sendo discutido na Inglaterra ou na Espanha que nos serve a nós. Nós temos particularidades. Nós temos uma estrutura no mercado de trabalho extremamente heterogênea. Nós somos um país extremamente subdesenvolvido. Nós temos os dois lados do processo, uma parte muito moderna da economia, uma parte muito atrasada. E nós precisamos tratar desse processo de uma maneira particular, ou seja, trazer nossas próprias ferramentas para o processo de desenvolvimento. E aí eu encerro aqui com a minha filha dando um tchau. Tchau, pessoal. Isso, filha. Tchau pro pessoal. Você que não dormiu hoje de tarde. Gente, é isso que eu tinha para responder as questões. Eu queria saber se a gente pode ter aqui uma palavra da Denise e talvez do Christophe para encerrar essa nossa conversa que foi tão agradável. Denise, por favor. Obrigada, Pedro. Com certeza é uma conversa super relevante, né, nesses tempos tão desafiantes. Eu confesso que fiquei bastante preocupada com a fala do Juan Pablo, né, quando ele essa análise desse cenário internacional, colocando também uma orientação do FMI, né, mais de retomada aí das políticas de austeridade. Nós estávamos trabalhando aqui no Brasil, inclusive na Coalizão de Direitos Animais, com um cenário internacional mais favorável à retomada do Estado, né, a uma orientação econômica de que é necessário fortalecer a capacidade dos Estados de enfrentar os resultados, né, as consequências da pandemia, né, numa perspectiva de realmente fortalecer um outro modelo econômico, inclusive que considere todos os desafios colocados pelas mudanças climáticas e o acirramento profundo aí das desigualdades. Então, nós estávamos trabalhando muito no Brasil, que o Brasil está totalmente, né, na contramão de um movimento internacional de questionamento aí das políticas fiscais, do papel da política fiscal na redistribuição e na garantia de direitos, né? O que eu acho que a fala do Juan Pablo alerta e para nós, né, que esse cenário ele está realmente mudando, né? Uma coisa foi a nossa análise em meados de 2020, e agora como é que também as instituições internacionais elas vêm se reposicionando nesse debate, né? Então, a preocupação, né? As questões que foram colocadas, que foram encaminhadas para mim, da Heloísa, né? Heloísa traz a questão que é o seguinte: o compromisso do direito internacional dos direitos humanos com a ideia capitalista de crescimento econômico não é um impedimento para a realização efetiva dos direitos socioeconômicos. Acho que a Heloísa tem toda a razão. Por isso que, cada vez mais, no campo dos direitos humanos, a gente trabalha com uma perspectiva de DESC, uma perspectiva até mais avançada do que os DESCAs, Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que é a ideia de direitos da natureza, né? Então, de pensar os direitos humanos
na relação com os direitos da natureza. Né? Se a gente quer garantir, promover direitos humanos para a população, isso significa política pública. Política pública significa escala, né? Significa distribuição de forma mais ampla. Para isso, a gente não pode ter um modelo centrado no crescimento econômico, centrado no consumismo. Tem outras referências que vêm sendo geradas em vários lugares. Aqui a gente destaca toda a discussão do bem viver, que tem origem nas comunidades andinas, e outros debates que vêm acontecendo no sul global, né? Que apontam para uma outra perspectiva do que poderia ser esse desenvolvimento, né, sintonizado com direitos humanos e com direitos da natureza, considerando os limites também do planeta, da natureza e tal. Acho que também por aí é fundamental, retomando a noção de DESCAS, entender a economia como parte do conjunto dos direitos humanos, o que esse insulamento da economia, essa desconexão da economia, pensada como algo que está acima, né, das políticas sociais, das políticas ambientais, tem nos levado para esse lugar, para essa encruzilhada. Então, fundamental que a economia seja pensada como parte dos direitos humanos e a serviço dos direitos humanos. Eu acho que a noção de DESCA, ela é bastante provocativa para essa reflexão e para a ação política, né? E, por último, dizer que eu acho que um dos nossos desafios... tem só uma questão que foi colocada aqui, como é possível construir um modelo econômico alternativo na Amazônia, né, com o controle das oligarquias, com o controle da mídia que existe na região e tudo mais. De fato, para a gente conseguir romper isso, nós precisamos de mais Estado. E o que a gente tem vivido no Brasil hoje é uma profunda desregulamentação, fragilização dos mecanismos, das instituições de Estado, controladoras, fiscalizadoras. Então, de fato, a gente precisa fortalecer o Estado também nessa questão da distribuição e da gestão do conflito em prol de interesses públicos. Por último, dizer que eu acho que um dos nossos grandes desafios é como a gente democratiza a economia e traz novos atores, mais atores para o campo do debate econômico, né? De fato, a economia ela precisa deixar de ser considerada um assunto hermético para poucos, para especialistas, e ser, de fato, democratizada na perspectiva de que as questões, os interesses em jogo, a grande questão a serviço do que ela está, possa ser debatida por outros atores sociais. É necessário democratizar esse debate para que, de fato, a gente consiga colocar a economia a serviço dos direitos humanos e dos direitos da natureza. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa do seminário, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e dos organizadores, em especial aqui da Grazi e do Pedro, que lideraram essa construção. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Democratizar a economia e os economistas também, trazer para a discussão econômica cada vez mais os direitos humanos, que, enfim, há uma barreira muito grande, mesmo na heterodoxia econômica. Nós falamos da ortodoxia, mas os economistas heterodoxos, né, o Instituto de Economia tem essa tradição, também não tratam tanto dessa discussão e geralmente se voltam para a crítica à ortodoxia e é pautado pelos temas que vêm de lá. Eu acho que nós estamos caminhando para o final. Eu queria pedir, o Cristóvão vai fazer uma fala de encerramento, mas eu queria pedir para a IFA e para o Juan Pablo, se eles querem dar uma palavra final, e a Grazi, se vocês querem dar uma palavra final, para a gente encerrar o nosso evento. I'm conscious that the event is going on, and I don't have final remarks other than the comments I make, the questions. I agree with what the other speakers have said. It's been a really valuable, helpful event. And I think what's been interesting for me has been the way in which, working outside the Brazilian context, everything that people have been saying about the Brazilian context is absolutely relevant. And I think it really shows the possibility of cross-fertilization in efforts around human rights and economic policy between national efforts and global efforts. So just to say thank you very much to the organizers and to all the speakers. Obrigado, professora IFA. Espero que seja o primeiro de muitos eventos que façamos e colaborações que façamos juntos. Juan Pablo, Grazi, Eli. Então, agradecer mesmo. Foi um debate bastante enriquecedor e acredito que nos ajuda a pensar próximos passos. Muito obrigada. Juan Pablo, quer dar uma última palavra? Estamos sem som aqui. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. Again, thanks a lot to you and Graciel and Gonzalo for organizing this space to exchange views and information. I guess that one of our main challenges is to make the case that the human rights approach can compete with and challenge financial neoliberalism, not only at the moral but also at the technical level. I think this is a challenge that we must face with, of course, technical academic work, but also through social participation. I'm thinking of, for example, the role of those groups most exposed to vulnerabilities and the participation in the development of quantitative and qualitative indicators that we should use in order to undertake human rights impact assessment. Again, thanks a lot. Obrigado, Juan Pablo, pela sua presença, sua participação. E agora, finalmente, eu passo para o encerramento desse nosso evento do Cristóvão.
Já agradecendo a FEIT, que é uma parceira de sempre, muito importante para as nossas iniciativas e para a evolução dessa agenda, que é uma agenda de direitos humanos e também de desenvolvimento econômico, social, ecológico. Muito obrigado, Christoph, e a palavra é sua para encerrar a nossa reunião. Obrigado, Pedro. E não vou falar muito, não? Acho que as falas foram excelentes e não vou secundar tudo, mas acho que foi muito importante. E, Pedro, agradecemos nós, não? Acho que essa parceria foi muito importante e segue muito importante, e com os debates para a FES segue muito importante, então somos muito gratos para essa parceria. Eu mesmo com Denise, não? Acho que esse vínculo, essa parceria é sumamente importante. E gostaria de dizer obrigado às excelentes falas de Uife, de Juan Pablo, Pedro, Graciele. Acho que vocês realmente conseguiam de vincular esses temas que são pouco discutidos juntos, mas vocês subraíam a importância disso. E a importância que precisamos mais debates, não é somente mais debates, mas também, como o Paulo agora falou, mais ferramentas de contribuir na maneira não somente nacional, aqui em Brasil, onde os retrocessos são óbvios, mas também na forma internacional, e esses intercâmbios internacionais, os debates internacionais, seguem sendo sumamente importantes para nós, para a FES, e na parceria com culturas e todos vocês. Então, quero agradecer mais uma vez a todas e todos que participaram até agora, todos os participantes e os apresentadores, a Pedro, a Denise, a Graciele, a Juan Pablo, a Uife, a Gonzalo, da FES Brasil, da Unisar. E espero que vamos ter várias discussões mais sobre esse tema sumamente importante. E seguimos em contato e seguimos nessa parceria. Muito obrigado. Thank you very much, Uife. Hopefully we talk soon, and all the best. Muito obrigado.